cumprimento a cada um e a todos os estimados irmãos, internautas que estão por intermédio desse veículo de comunicação, todos que estão pelo canal da Igreja, YouTube, uma preciosa paz do Senhor. Nossa alegria, prazer em poder estar nessa noite, podendo partilhar a palavra do Deus eterno. Minha gratidão ao nosso pastor presidente, que me faculta esta honra. Já estava com saudade, irmãos, de estar fazendo uso da palavra. Temos ali na nossa casa o nosso culto em família, mas como é bom estar na presença de Deus. Deus abençoe todos que aqui se encontram conosco no templo, que vieram prestar o seu culto racional. A você que está na sua casa, eu quero compartilhar uma palavra de Deus convosco, documentário histórico do livro de Atos, capítulo 3, versículo 19, para a nossa reflexão. Palavra que o Senhor ocultou em meu coração diante do cenário que estamos a viver. Está escrito assim, a minha versão: arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venha assim o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Meus queridos irmãos, quando nos reportamos ao documentário histórico do livro de Atos, enquanto os 4 evangelhos eles são vistos como o evangelho de Cristo, o livro de Atos ele é tido como o evangelho do Espírito Santo. O objetivo principal aqui do livro de Atos é mostrar como o cristianismo se estabeleceu entre os gentios sob a operação do divino Espírito Santo, o Espírito Santo que desceu sobre os fiéis no memorável dia de Pentecoste. E segundo a tradição mais antiga dos tempos pós-apostólicos, dá o nome do médico Lucas como o autor do livro de Atos dos Apóstolos. Diz a teologia bíblica, registra que Lucas era gentio, possivelmente de Antioquia da Síria, falava o grego fluentemente e era um médico de refinada educação. E após convertido ao cristianismo, abandonou as funções médicas e se dedicou a viajar com o apóstolo Paulo, de quem se fez médico e amigo inseparável. O doutor Lucas, ele enfatiza, ele destaca, ele corrobora a ação do Espírito Santo sobre a igreja primitiva. Atos capítulo 2 registra o cumprimento da promessa dita por Joel, que recebe o justo epíteto de profeta pentecostal. E há de ser que depois, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões, e ainda sobre os servos e sobre as servas, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Atos capítulo 3, o contexto imediato registra que Pedro e João estavam indo ao templo para oração à hora 9, e de repente tinha um coxo que estava para o lado de fora da porta pedindo esmola. Pedro e João, eles vão dizer para aquele coxo: olha, o que recebemos em Atos capítulo 2, te damos em Atos capítulo 3, em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. A Bíblia diz que houve um alvoroço, o povo ficou estupefato e começou a olhar para Pedro como se virtura viesse dele mesmo ter saído. Pedro, então, diante esse cenário, ele vai fazer uso da palavra perto do alpendre de Salomão, e ele vai fazer um discurso, e nesse discurso que ele vai fazer está inserido a partir do versículo de número 11, no verso 19 ele vai dizer: arrependei-vos, portanto, e convertei-vos os vossos pecados, para que assim venha o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Então, olhando para essa expressividade que Lucas, ele nos mostra com muita precisão,
vemos que o arrependimento e a conversão antecipam os tempos de refrigério que atrai a presença do Senhor. E o arrependimento, ele é o caminho do avivamento verdadeiro. O avivamento verdadeiro, ele começa com um choro pelo pecado. O arrependimento verdadeiro, ele abrange 3 áreas da vida de um indivíduo. A primeira área é a área mental. Arrependimento é uma mudança de mente. A segunda área é a área emocional. Arrependimento é tristeza, segundo Deus, pelo pecado cometido. E terceiro, arrependimento também, ele representa a área volitiva, isto é, dar meia volta, mudar o curso de vida que o indivíduo está tomando. E o tempo de refrigério que Pedro aqui, ele nos informa na etimologia exegética do grego koiné, que é o principal ancestral do grego moderno, significa tempos de restauração. E hoje eu quero falar, reverendo pastor Davi, nessa tarde, algumas coisas que o Senhor ocultou em meu coração, diante do cenário e diante do que o mundo está vivendo. Você que está me ouvindo por intermédio dos veículos de comunicação, diante dessa crise toda que o mundo está enfrentando, há um Deus por trás de tudo. Deus não perdeu o controle da história. Deus não perdeu o controle de nada. Tudo está de acordo com a tua vontade. E eu quero destacar algumas considerações sobre o que Deus está fazendo com a igreja organismo. Eu não quero falar como igreja instituição religiosa, nomenclatura eclesiástica, não. A igreja organismo, aqui chama Bruno, aí chama Maria, aí chama José. O que Deus está fazendo com a igreja organismo, o que Deus está fazendo com o ímpio, Deus, ele traz o seu juízo, e com a igreja, Deus trata. E Deus trata conosco de uma forma muito peculiar. E a primeira atividade que eu quero compartilhar convosco, que Deus está tratando comigo e com você, com a igreja, de um modo geral, é atividade espiritual. Está acontecendo um despertamento tão grande, meus irmãos. Eu tenho 34 anos, eu nunca vi um presidente se colocar e falar perante a nação: vamos jejuar, vamos conclamar, vamos dobrar o nosso joelho. Eu nunca vi isso. É um despertamento que Deus está fazendo na Federação Brasileira. Está acontecendo um mover no mundo espiritual. O crente que é natural, ele então não está vendo nada, mas o crente que é espiritual sabe que está acontecendo algo extraordinário. Rabanda caio cominebe assubi andarai. Isaías capítulo 55, versículo 6 está escrito: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Vejam bem que a palavra enquanto aparece 2 vezes no mesmo verso. Enquanto nesse texto significa um advérbio circunstancial de tempo que está se passando. Deixa eu lhe dizer uma coisa: busque ao Senhor, busque ao Senhor na sua casa, busque ao Senhor com a sua família. Eu falava com um colega de trabalho, pastor Davi, meu presidente, e ele falava comigo, pastor Sérgio: Bruno, eu nunca li a Bíblia tanto com a minha família. Bruno, fazia tempo que eu não fazia culto no lar. Está acontecendo o mover de Deus. Rabanda caio cominebe assubi andarai. Se prepare para o que Deus vai fazer na sua vida. Deus vai salvar o teu marido, Deus vai salvar a tua esposa, Deus vai salvar o teu filho, Deus vai salvar o teu marido que liga o funk alto ou o pagode. Deus vai salvar.
Enaltecido e magnificado seja o nome do Messias. Eu sinto a glória de Deus nessa casa. E você também pode sentir a presença de Deus aí. Eu sei que você está com saudade. Diga para o teu irmão, fala para ele. Então diga para o teu irmão aí, para o seu cônjuge, para o seu parceiro, com muito carinho. É tempo de buscar ao Senhor. É tempo de buscar ao Senhor. É tempo de buscar ao Senhor. Despertamento, atividade espiritual. Segunda consideração, eu não quero me delongar, é só uma live rapidinho. Mentalidade espiritual. Meus irmãos, você que me ouve, você sabe que tem coisas que são de ordens naturais, mas tem coisas que são de ordens espirituais. Paulo, escrevendo a sua missiva catedral, ou enciclopédia do cristianismo, a carta aos Romanos, a carta que contém o ABC da doutrina cristã, Paulo vai dizer: rogo-vos, pois, meus irmãos, que apresenteis o vosso culto em sacrifício vivo, santo, agradável, que é o culto racional, que é o culto com entendimento, com o corpo, com a alma e com o espírito. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mentalidade espiritual. A mídia suja tenta potencializar, pastor Davi, um surto psicótico na mente das pessoas, mas você que tem a mente de Cristo, Deus está dizendo que Ele vai blindar a sua mente. Deus vai te blindar para que essas informações não venham causar em você uma doença psicossomática, porque as pessoas estão desesperadas, com medo de tudo. Ei, Deus está no controle. Enaltecido e magnificado seja o nome de Jesus. Terceira consideração sobre o tempo de restauração e o despertamento da igreja: imunidade espiritual. Paulo, escrevendo a sua missiva aos irmãos de Tessalônica, ele vai dizer: e o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, todo o vosso corpo, toda a vossa alma e todo o vosso espírito, para que permaneceis irrepreensivelmente para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus vai blindar você, o seu corpo, estrutura física, a sua alma, sede das emoções, e o espírito é a sede da adoração. Você vai permanecer imune às flechas, aos ardis diabólicos de Satanás, porque ele tem tentado agir de uma forma sorrateira na nação, no mundo, mas tem um povo que está orando, tem um povo que está clamando. Em 2 Crônicas 7,14, nunca esse versículo foi tão falado como nos dias contemporâneos: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus vai sarar esta nação, Deus vai sarar o mundo e veremos a glória de Deus. Se você concorda, só para não perder o costume, levante a tua mão lá no terceiro andar e dá aquele grito de glória para o vizinho ouvir que você está no culto, na live da cadeia. Quarta consideração. O mover espiritual. O Espírito Santo, o Paracleto, o Consolador, o Advogado, o Amigo fiel, a testemunha fiel e verdadeira, o Espírito da verdade, o Espírito de justiça, o Espírito que nos impulsiona à santificação, o Espírito que está conosco, Ele vai renovar, Ele vai
restaurar. Eu sei que você, que talvez assim como eu, colabora no reino de Deus com a exposição da palavra, está em casa, está tudo parado, as agendas foram canceladas todas de abril, de março, e está todo mundo estupefato. Mas eu quero te dizer uma coisa: enquanto existem muitas pessoas que estão assoladas, enquanto existem muitas pessoas que estão deprimidos, enclausurados, Deus, Ele vai derramar o seu Espírito de uma forma poderosa. E o que eu quero dizer com isso, meu irmão? Se prepare, porque quando passar esse caos, se prepare que vai bombar a sua agenda, se prepare que vai pintar muito convite, se prepare você que está esperando uma ação de Deus na sua vida. Deus vai se manifestar de uma forma poderosa, os nossos cultos serão muito mais poderosos, vai haver muita salvação de almas, e Deus vai sacudir a nação. Sabe por que eu creio isso? Estamos vivendo dias proféticos. Não precisa ser nenhum bacharel, não precisa ser nenhum doutor em escatologia para ver, compreender e examinar que as profecias estão se cumprindo e o noivo não tarda em voltar. Tempos de restauração, tempos de restauração. Acredita nessa palavra. Jesus vai restaurar áreas que estão paradas em sua vida. O Espírito vai movimentar aquilo que está parado, e tu verás a glória de Deus na tua vida, tu verás a glória de Deus na sua casa, no meio da sua parentela, no culto aonde você congrega. Deus vai sacudir essa nação e o mundo, porque Ele tem um controle da história. Agora, eu quero encerrar essa síntese, e olhando para todo este cenário, meus irmãos, e eu faço uma pergunta a vós outros que estão me ouvindo, que estão ligados aqui na cadeia todo culto, tanto os congregados como aqueles que não são. Para sair uma pessoa melhor, depois dessa crise mundial que parou o mundo, não precisa me responder, responda no seu espírito. Pense comigo e responda algumas questões. Primeiro, o que você não fará mais depois dessa pandemia? O que você não vai fazer mais depois dessa pandemia? Segunda consideração, o que você continuará fazendo por julgar importante? Porque, olha bem, a crise equiparou ricos e pobres. Todo mundo fica enclausurado. Se sair, a chapa esquenta, liga. Os irmãos estão vendo o cenário. Aqui no Brasil até que está mais ou menos, tem lugares que estão piores. É só você ver os veículos de comunicação que você sabe que isso está acontecendo de fato. Terceiro, o que você fará diferente após essa paralisação? O que você fará diferente? O que realmente tem valor? O que você realmente vai dar mais atenção? Quais são os valores que você vai dar depois dessa situação? As profecias estão se cumprindo, meus irmãos. Jesus está vindo aí. Não basta apenas ter luz na mente, é preciso ter fogo no coração. Não basta crer no que é certo, é preciso viver de forma correta de fato. Não basta ter nome, uma nomenclatura de cristão, é preciso ser piedoso e ter o amor de Deus na vida. Não basta falar de poder, é preciso experimentar de fato o poder de Deus.
Não basta ter o nome apenas no rol de membros de uma eclésia. É preciso ter o nome escrito no livro da vida. Virá um tempo de restauração, virá um tempo de poder. Passe esse tempo, essa crise, Deus está trazendo o juízo dele sobre o ímpio, mas está despertando a igreja organismo, a igreja mística. E você que está ouvindo essa palavra, conforme disse o nosso presidente, pastor Davi Cabral, e essa palavra gerou uma convicção no seu coração: escapa-te pela tua vida, escapa-te pela tua vida, escapa-te pela tua vida, e aceite a Jesus hoje como seu Salvador. Eu deixo essa palavra a vós outros, e que a boa mão de Deus continue abençoando a sua vida, a sua casa, os seus negócios, e que você possa contemplar a formosura e a glória do Senhor. Eu agradeço meu presidente por essa honra. Obrigado, pastor. Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Você pode glorificar a Deus por essa palavra maravilhosa. Como é bom ser guiado pelo Espírito Santo. Hoje, orando na minha casa, eu não avisei um mês antes, eu não avisei umas semanas antes, e aí veio o nome, o Espírito Santo falou comigo: chama o Bruno. Avisei agora à tarde, e Deus falou com você e falou comigo de uma forma maravilhosa. Olha o que ele pregou: pastor, o que eu faço? O que eu faço para que venham na minha vida um tempo de refrigério? Um tempo de refrigério. Tem muita gente, pastor Sérgio, Bruno, procurando refrigério, e ele não sabe, Léo, como é que eu vou achar o refrigério? Como? Quem gosta de refrigério aqui? Refrigério é satisfação na alma, alegria. Olha o que Deus falou com você: quer refrigério? Quer refrigério? Arrependei-vos. Quer refrigério? Converta ao Senhor Jesus a tua mente. Daniel fala, não estou repregando, estou apenas seguindo o que o Bruno falou aqui. Daniel capítulo 1, versículo 8. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar. Daniel estava na Babilônia, pecado, corrupção, mas Daniel toma uma decisão. Coração fala do que o Bruno pregou. Coração fala da sede dos pensamentos. Coração fala da sede das nossas decisões, emoções e sentimentos. Tudo começa no coração. Então você precisa, para vir em tempo de refrigério, fazer o que foi pregado, o que o Daniel falou: eu vou assentar no meu coração, na minha mente, eu vou decidir romper com o mundo e entregar a minha vida para Jesus. Eu vou escolher, eu vou ter uma atitude de não me contaminar mais. Eu vou me converter. Chega dessa vida de pecado. Pecado só conduz um homem à angústia, à tristeza. Já percebeu que você tenta satisfazer a sua carne e a angústia aumenta? Já percebeu que quando você se volta para as coisas de Deus, a sua alma se alegra, a sua alma se regozija? É porque a nossa alma tem sede do paraíso, a nossa essência tem sede do Éden. A tua alma está dizendo nessa noite: eu quero voltar ao Éden, eu quero voltar a ter a presença de Deus todos os dias na minha vida, eu quero voltar a conversar ao finalzinho da tarde, todos os dias com Deus, como Ele fazia. Deus quer se encontrar com você.